Vamos começar um assunto novo, uma série nova, que eu acho que é do seu interesse. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu acho fundamental para a nossa vida cristã. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos entender sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer. Muito mais do que uma curiosidade de como vai ser, quando vai ser, se eu vou para o céu, eu vou para o inferno, a pessoa que morre, o que acontece, né? Muito mais do que essas curiosidades, eu acho que a gente tem que entender por que vai acontecer essas coisas. E ter a responsabilidade de saber que essas coisas vão acontecer. Então eu acho que é muito importante a gente estar ciente desse assunto, né? Sobre essas questões do fim dos tempos. E hoje nós vamos começar. E eu espero que essa palavra de hoje possa mudar a sua vida. Possa ser assim um marco. E você possa possa assumir essa responsabilidade, né? Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, no versículo 6. Diz o seguinte: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós a realizará até ao dia de Jesus Cristo. Então esse texto está dizendo o seguinte, que tem uma linha traçada, onde teve um início e vai ter um fim. Aquele que começou a boa obra, ele há de realizar, ele há de cumprir, ele há de concluir. Então houve um início e vai ter um fim. A gente precisa ter essa certeza desses fatos que vão acontecer. E aonde começou? Aonde essa obra começou? Essa é uma questão importante. Alguém tem alguma opinião? Aonde começou essa obra? Em Cristo. Em Cristo. Em que momento? Da ressurreição. Morte e ressurreição. Então, Deus começou uma boa obra entregando o seu Filho na cruz. E Ele vai terminar onde, essa boa obra? Vai terminar ela no arrebatamento ou no dia do juízo, né? Então, olha só. Deus começou uma boa obra. E Ele vai terminar. No momento que a gente aceita essa boa obra, ela começa a iniciar na nossa vida. Então, a gente precisa entender esse diferencial. Olha só, essa boa obra é o momento da conversão. Quando você crê que realmente Jesus foi enviado ao mundo para morrer no seu lugar e você aceita essa obra de Deus para a humanidade, Ele começou uma boa obra. Só que qual que é o grande erro da maioria dos cristãos? Eles têm essa experiência da conversão, esse aceitar o que Jesus fez na cruz por ele, como
o prêmio, como o final. Bom, eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz, eu estou salvo. Acabou ali. A salvação já alcancei. Se eu morrer amanhã, eu vou para a eternidade, então não tem mais nada o que fazer. Esse é um grande erro que muitos cristãos têm de pensar dessa forma, porque esse momento foi só o início. A salvação ela ainda não foi concluída. O ato da conversão, o momento da conversão é o primeiro estágio da salvação. Ela começa nesse momento, mas ela não termina. Por muito tempo, eu achava isso também. Eu me converti, eu tenho Jesus agora como Senhor da minha vida, eu não preciso fazer mais nada. Mas aí eu percebi o que isso não era o fim, mas era o começo. E se é o começo, algo precisa acontecer depois dessa experiência de conversão. Aí minha mente mudou, porque aí eu comecei a entender, bom, a salvação, o momento da conversão não é o fim, ele é o início. Então, se é o início, alguma coisa precisa acontecer depois desse início. E aí eu falei assim, lógico, o que precisa acontecer depois disso? Eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso mudar, a minha vida precisa ser transformada, eu preciso ter uma nova vida. Ok. E eu achava que era só isso. Me converti, minha vida vai mudando até que eu morra, ou então Jesus volte e eu seja arrebatado aos céus, e tá feito, tá concluído. Só que há pouco tempo atrás eu percebi que não para aí, a salvação não é isso. A salvação, na realidade, ela tem 3 fases. 3 fases. E ela vai ser concluída quando? Mediante o que a gente acabou de ler. Deus, ele iniciou uma obra de salvação, mas ele não concluiu essa obra de salvação. E quando vai concluir essa obra de salvação? Na segunda vinda dele. Opa, será que eu estou certo no que eu estou falando? Vamos ver através da Escritura se eu estou certo ou não. Vamos ler em Filipenses mesmo, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos entender tudo isso. Olha só, eu falei para vocês que a salvação ela tem 3 fases. Ao contrário do que muitos pensam, se converteu, estou salvo, está tudo pronto, está resolvido, não preciso fazer mais nada. Não. Você se converteu apenas. O que aconteceu nesse momento? Vamos ler outra passagem. Hebreus 9, 28. Alguém lê para mim, por favor. Hebreus 9, 28.
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, olha só, Cristo, ele veio a primeira vez no mundo. Ele morreu na cruz. Com qual objetivo? Tirar os pecados do mundo. Esse foi o objetivo. A obra iniciou aí. A salvação iniciou aí, mas ela não terminou. A primeira vinda de Cristo é a primeira fase da salvação que eu estou falando para vocês. Qual que é a primeira fase? A primeira vinda de Cristo, ele vem ao mundo, ele morre para tirar os pecados da minha vida. Se eu recebo isso, essa obra teve um início em mim. Mas a salvação ainda não está completa. Ah, mas e as pessoas que morreram depois dessa primeira fase, como é que fica? Elas estão aguardando até a segunda vinda de Cristo. Não vamos complicar muito agora, porque nós vamos desenrolar isso no decorrer das semanas. Mas hoje a gente precisa entender o quê? A salvação ela tem 3 fases. Qual que é a primeira fase? Cristo vem à Terra pela primeira vez. A primeira vinda de Cristo, ele promove o início, que é a conversão. Não são todos que receberam esse início. Mas se você recebeu, a salvação começou ali. Segunda fase. Alguém lê para mim em 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. E outra pessoa lê Gálatas 2,20. Outra pessoa abre em Gálatas 2,20. Quem achou 2 Coríntios 5,17 pode ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Muito bem. Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo para mim. Olha que palavra poderosa esses 2 versículos que a gente leu. Isso mostra o momento da segunda fase da salvação. Ela inicia com a conversão. E à medida que eu me converti, o que acontece? Eu vivo uma nova vida agora em Cristo. Cristo conquistou isso para mim. Então, eu inicio uma nova vida. Foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos queria entender sobre essas coisas e Jesus vira para ele e fala o quê? Nicodemos, para você entender essa nova vida, para você receber a salvação, para você passar a eternidade comigo, é necessário uma coisa: você precisa nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? É o nascer do Espírito e não da carne. Entenda isso. Quando nós nos convertemos, a boa obra iniciou, nós nascemos em Cristo, em Espírito. Então, nós começamos a escrever uma nova vida. Agora, note uma coisa. A Vanessa leu aí 2 Coríntios 5,17 e fala: agora eu tenho uma nova vida.
Vanessa, lê novamente, por favor. Presta atenção, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, olha só. No momento da conversão, as coisas antigas ficaram para trás, eis que agora se fez tudo novo. Ok? Aí eu pergunto para você, se fez tudo novo, por que você ainda peca? Já fez essa pergunta um dia? Se nós estamos em Cristo, nós fomos convertidos, por que eu ainda continuo fazendo coisas erradas? Sabe por quê? Porque a salvação ainda não foi completada na sua vida. Entenda isso. Nós precisamos da terceira fase da salvação para que eu deixe completamente essa natureza pecaminosa. Quando Jesus vem na primeira fase da salvação e tira o pecado do mundo, o que ele faz? Ele muda a nossa mentalidade, nós nascemos no Espírito, nós aceitamos o sacrifício dele por nós, nós temos agora a marca do Cordeiro, o sangue dele vertido na cruz, nos separa, nos marca como uma pessoa, como filhos de Deus. Aí eu começo a ter uma nova vida, uma vida em Cristo. Mas por que essa nova vida eu ainda continuo fazendo coisas erradas? Por que eu não sou santo? Por que eu penso em coisas ruins? Por que eu erro? Eu cometo erros? Porque a salvação ainda não foi completada. Ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o pecado da nossa vida. Mas ele não tirou a natureza pecaminosa em nós. Para a gente entender melhor isso, vamos ler novamente o capítulo 3 de Filipenses, o versículo 20 e 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba uma coisa, que isso entre como revelação no seu espírito. Você não pertence a esse mundo. Uma vez que a salvação iniciou, não adianta você querer viver como pertencesse a esse mundo. A cidadania sua é outra. A sua cidadania agora é dos céus. E como você é um cidadão dos céus, o que deveria acontecer com você? O que o texto está dizendo aqui? Você deve esperar o Salvador. Você está esperando o Salvador voltar? Percebe que é um grande erro na nossa vida cristã a gente viver como deixa a vida me levar. É um grande erro, nós estamos muito desatentos. Mas a gente tem que viver a cada dia esperando a segunda vinda de Cristo. É na segunda vinda de Cristo que a salvação vai ser completada. Até lá, a boa obra iniciou. Nós estamos vivenciando a segunda fase. Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos aqui na igreja online para aprender do Senhor, para se aperfeiçoar, para entender essas verdades, para que a nossa vida não seja roubada. Nós estamos nessa fase, só que nós temos que esperar e desejar a segunda vinda de Cristo, porque nós não pertencemos a essa. É como a maioria das pessoas que estão aqui, eu não sei quem está assistindo online, pelo Instagram,
Mas quem mora aqui nos Estados Unidos tem o sonho, tem a pretensão e deseja isso, né? Receber a cidadania americana. Para quê? Para que você tenha livre acesso a todas as coisas. E você faz planos, você busca recursos, você almeja receber. Nós, como cidadãos dos céus, o que nós temos que ter? Essa mesma alegria, essa mesma busca da segunda vinda de Cristo. Isso precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós precisamos desejar o Salvador voltar. Porque, por mais que você não queira, isso vai acontecer. Não tem como você mudar. Isso que você precisa entender sobre o fim dos tempos. Jesus, ele vai voltar. E a segunda vinda de Cristo é que vai ser completa a salvação que ele iniciou na sua vida. No versículo 21 ele diz: transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Nosso corpo vai ser transformado. O que significa isso? É a resposta para você entender por que você ainda comete erros hoje. Você tem uma nova vida, uma vida em Cristo. Mas por que você ainda comete erros? Por que você ainda é um pecador? Porque seu corpo ainda não foi transformado. Isso só vai acontecer na segunda vinda de Cristo na terra. O seu corpo vai ser transformado. O que é essa transformação do corpo? Não é que você vai perder alguns quilinhos e você vai ficar bonito, né? Muitos imaginam que essa transformação vai ser, puxa, Deus vai tirar toda a feiura. Deus faz esse milagre, viu? Eu creio em Deus que Ele pode fazer antes da segunda vinda em você. Mas essa transformação do corpo não é te transformar esteticamente. Não é você ficar com a barriga de tanquinho. É que Ele vai arrancar de você essa natureza pecaminosa que surgiu aonde? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, para ajudar no entendimento. Me respondam. Você foi gerado por Adão ou por Deus? Quem te gerou? Adão ou Deus? Adão. Carlos respondeu Adão. Tem alguma outra opinião? A Vanessa está dando um joinha. Olha só. Adão foi gerado por quem? Adão gerado por Deus e nós gerados por Adão. Entenda uma coisa. Deus gerou Adão. Deus gerou Adão conforme a espécie de Deus, a imagem e semelhança. Adão fez o quê? Pecou. Por causa do pecado de Adão, o que aconteceu? Ele ofusca essa imagem e semelhança de Deus. O pecado faz parte agora da natureza dele, que antes, conforme ele foi criado,
não tinha. E aí o que ele faz? Ele gera Caim, gera Abel e vai gerando pessoas até chegar em mim e você. Nós somos gerados por Adão, não por Deus. É importante entendermos isso. A Olívia é a mais recente pessoa gerada na nossa igreja. Ela foi gerada por quem? Pelo Neto e pela Fran. Então ela tem a natureza do Neto e da Fran. Pensa bem a mistura desses dois, se pode ser coisa boa para a menina. Não dá, gente. Aí o que acontece? Às vezes nasce uma criancinha, fala, ai que linda, que bonitinha, como Deus é bom. Não foi gerado por Deus. Por isso que quando nós nascemos de novo, nós somos gerados no Espírito. Nós somos gerados no Espírito. Então, vou mudar aqui. E por que nós precisamos desse corpo sendo transformado? Porque como nós nascemos de Adão, fomos gerados de Adão, nós temos essa natureza pecaminosa. E olha que coisa incrível. Quando esse corpo, na segunda vinda de Cristo, for transformado, nós não teremos mais a natureza de Adão. Nós vamos ser conforme a imagem e semelhança de Deus. A salvação vai ser completa nesse momento. Nós temos a salvação, mas ela começou, a boa obra começou, mas ela não terminou. Ela vai terminar quando? Quando a segunda vinda de Cristo, Ele nos transformar, tirar essa carnalidade que nós temos. Por isso que mesmo nós estando em Cristo hoje, convertidos em Cristo, nós pecamos, nós erramos, porque nós temos essa natureza pecaminosa de Adão. Nós somos gerados dele. É preciso, na segunda vinda, Jesus mudar, transformar esse nosso corpo, ou seja, arrancar essa natureza. Nós não vamos ter mais essa natureza, nós vamos ser a imagem e semelhança dele. Olha que coisa incrível. E outra coisa interessante nesse momento da segunda vinda de Cristo é que, por causa do pecado de Adão, qual foi a consequência? A morte. Por isso que na segunda vinda de Jesus à Terra, o que vai acontecer? Jesus, ele vai vencer a morte por nós. Ou seja, as pessoas que Deus começou a boa obra e faleceram, não estão mais entre nós. O que vai acontecer? Elas vão ressuscitar nesse dia, na segunda vinda. Por que vão ressuscitar? Porque a morte a morte foi consequência do pecado, de quem foi gerado por Adão. Quem está em Cristo, ele vai vencer a morte. Assim como Jesus morreu e venceu a morte e ressuscitou, nós vamos ser ressuscitados. Vamos supor que Jesus volte daqui 50 anos e nós já tenhamos partido. E o que vai acontecer? A morte não vai nos parar, nós vamos ressuscitar. Ou seja, a morte que serviu
foi a consequência do pecado, agora ela vai se tornar o ato para a vida. Nem a morte vai nos paralisar. Então, é isso que acontece no processo de salvação. A gente precisa entender isso. Nós não estamos salvos e está tudo pronto. A boa obra começou, mas ela vai concluir na segunda vinda de Cristo. Isso que você precisa entender. E você precisa entender que o momento que nós estamos atravessando agora é a segunda fase da salvação. É um momento de aperfeiçoamento, é um momento de transformação, de aperfeiçoamento do nosso espírito, de a gente aprender de Deus, conhecer mais a Deus, se santificar. Esse é o momento. E nesse momento, por que a gente continua fazendo coisas erradas? Por causa que nós somos gerados de Adão, não de Deus. Nós só vamos dominar completamente e não cometer mais erros. Por isso que o céu vai ser um ambiente maravilhoso, sem confusão, sem briga, sem inveja, sem fofoca, sem desejar o mal ao outro, todo mundo realmente sendo iguais, um só sendo glorificado. Não haverá mais o pecado, não haverá mais a maldade que foi gerada através de Adão. Tudo isso vai acabar. E isso nós só vamos viver essa plenitude na segunda vinda de Cristo, quando Ele arrancar isso de nós, nossos corpos forem transformados. E por que nossos corpos vão ser transformados? Porque o Espírito está dentro de nós. Mas ainda nós temos o Espírito está dentro do nosso corpo. E o nosso corpo também estão as nossas vontades, e por isso que a gente fica brigando sempre espírito contra carne. Quem não nasceu do Espírito, ele não tem essa luta. Ele tem só a carne, então ele age na carne. Tudo que ele faz é na carne. Se ele precisar matar alguém, ele mata sem ter a acusação da consciência. Por quê? Porque ele é carne. Quem é nascido do Espírito, o Espírito vai falar: por que você está querendo matar o outro? É uma luta do Espírito contra a carne. Um detalhe, né? Porque você pode se acomodar e falar assim: bom, se eu só vou ser perfeito realmente na segunda vinda de Cristo, onde meu corpo vai ser glorificado, transformado, eu estou liberado para errar. Que Deus vai entender. Não, Deus não vai entender. Sabe por quê? Porque como nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos condições de sujeitar o diabo e o pecado debaixo dos nossos pés. Nós não temos o direito de ficar errando e pecando. Nós temos que procurar a santificação. E é com isso que eu quero concluir essa palavra, lendo um versículo. Abra sua Bíblia em 1 João. Capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Por que nós somos filhos de Deus? Porque nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A boa obra iniciou em nós. Nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Então, nos tornamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus.
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que nós devemos ser. O que nós devemos ser? Um corpo glorificado, sem essa natureza de Adão. Isso ainda não aconteceu. Quando vai acontecer? Quando a boa obra se concluir, na segunda vinda de Cristo. Mas sabemos que, quando ele aparecer, a segunda vinda dele, haveremos de ser semelhantes a ele. Olha que coisa incrível que vai acontecer. Nós vamos ser semelhante. A nossa imagem e semelhança de Deus vai ser restaurada, porque o nosso corpo vai ser glorificado. Porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Por que nós vamos vê-lo como ele é de fato? Porque nós vamos estar transformados. Toda a natureza pecaminosa saiu e agora a gente vai estar puro, santo. Nós vamos poder ver, contemplar ele como ele é, na santidade pura que ele é. Percebe que a santidade é muito importante no relacionamento com Deus. E nós só vamos ter isso na plenitude. E isso precisa acontecer, porque se não acontecer, nós não vamos ter acesso à glória e à santidade de Deus. Versículo 3. E qualquer homem que nele está esperança, ou seja, qualquer um que tem essa esperança, almeja a volta de Cristo, a segunda vinda dele na terra, o que você deve fazer? Purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Enquanto nós estamos aqui na terra, enquanto nós estamos na segunda fase da salvação, de aperfeiçoamento, como santos, o que a gente tem que almejar e buscar, mediante a revelação da esperança de que Jesus vai voltar? É se purificar. Essa é a grande mensagem. E isso precisa mudar a sua vida. Isso precisa mudar a sua vida. Você não pode viver mais da maneira como você está vivendo, como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo algo. O plano de Deus está sendo executado. A boa obra que ele iniciou, ele vai concluir. Você está no meio dela. Se você é filho de Deus, purifica-se. Diariamente, seja esse o seu alvo. Seja santo, porque ele é santo. E isso é que vai fazer toda a diferença. Não tem como ver a Deus sem santidade. Nós estamos tocando em algo muito puro, muito santo. Ao contrário do que a gente está vivendo no mundo. O mundo é podre, é sujo. Ao contrário de Deus. Não se acostume com o mundo. Não se conforme com esse mundo. Mas a sua vida tem que estar sendo purificada todos os dias. Esse tem que ser o seu alvo como filho de Deus. Se você não é filho de Deus, você não tem essa revelação. Não tem como exigir isso de você. Você tem que voltar lá no primeiro estágio e aceitar e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E começar a participar desse processo da salvação. E nós vamos continuar a falar sobre isso nas próximas semanas. Mas hoje, você precisa entender isso. Que falando sobre o fim dos tempos, Jesus ele vai voltar à terra novamente. Ele veio a primeira vez
mas ele vai voltar. A segunda vinda dele vai acontecer. E essa segunda vinda, ela vai ser determinante para toda a humanidade. E para que a gente possa estar pronto para esse momento, a grande chave: santifica-se. Santifica-se. Por uma única razão: você vai se encontrar com Ele e Ele é santo, então você precisa estar na mesma condição. Não espere seu corpo ser glorificado. É como a Suzy leu aquele texto. Como é que a gente vive então hoje, né? Já que a gente está na segunda fase da salvação, a gente está no momento de aperfeiçoamento, a gente ainda tem a natureza de Adão, e por isso que a gente tem sentimentos ruins, por isso que a gente ainda tem um pouco de maldade em nós. Como é que a gente lida com isso? E no texto que a Suzy leu, diz assim: nós precisamos andar em fé. Em fé no quê? Em fé de que a segunda vinda vai acontecer. E eu tenho que estar responsável, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me santificar. Eu não posso me acomodar com o pecado, eu não posso desagradar o meu Deus, que iniciou a boa obra em mim. E Ele há de concluir na segunda vinda de Cristo. Santifique-se. Vamos orar encerrando esse culto essa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Sua palavra é maravilhosa, sua palavra ela é vida. O mundo pode ensinar, pode tentar fazer o que for, mas quando nós acessamos a sua palavra, nós ouvimos a sua voz. O Senhor renova a nossa mente, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor nos coloca na posição correta, que a todo momento a gente procura sair dela. Obrigado pela igreja do Senhor. Obrigado pelo Espírito do Senhor derramado sobre a sua igreja, sobre seus filhos. Obrigado por esse cuidado, por essa proteção. Obrigado por ter deixado a sua palavra como referência, como esclarecimento de como devemos agir, como devemos proceder. Louvado seja o Senhor, meu Pai, por isso. Que essa palavra, não vinda de mim, mas do Senhor, possa alcançar espaço no coração de cada um, ó Pai, e possa ser um marco, possa transformar, a ponto de a gente mudar aquilo que precisa ser mudado. Que nós possamos andar todo dia com essa esperança viva em nosso coração. Jesus vai voltar. A segunda vinda de Cristo vai ser algo, não simplesmente Ele vai aparecer nos céus e buscar a igreja. Não. Muitas coisas vão acontecer naquele momento. E que nós possamos estar prontos e santos para poder receber a plenitude do Senhor em nossas vidas. Fortaleça-nos, nos transforme, ó Pai, nos ajude a ter consciência dos seus planos para o fim dos tempos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém.